Bom, relativamente à questão que nos coloca, ligada às preocupações que foram levantadas muito antes do começo do Girabola, e até também no decurso do próprio campeonato, relativamente à capacidade da equipa em poder se manter na primeira divisão, de modos a fazer face àquilo que eram as expectativas, nós temos a tecer o seguinte: nós, direção do Ilhéu Sport Clube de Benguela, muito antes do convite, se assim podemos considerar que nos foi feito pela Federação Angolana de Futebol, em poder substituir o Benfica do Lubango, nós já estávamos preparados para poder disputar o Girabola Zap. Para quem acompanhou o nosso percurso na segunda divisão, pode constatar de que as condições, quer do ponto de vista administrativo, financeiro e até desportivo, que nós acabamos por evidenciar na segunda divisão, eram aquelas que poderiam corresponder ou estar à altura das equipas que estavam a participar ou estavam preparadas para poder participar na primeira divisão. No entanto, não houve preocupação da nossa parte, porque já trazíamos conosco alguma experiência também, e do ponto de vista administrativo e financeiro, nós tínhamos nos preparado de forma afincada, de modo que, tão logo fosse possível a nossa subida ou a exceção à primeira divisão, nós não poderíamos encontrar dificuldades maior, até porque nós estávamos na segunda divisão, era o nosso grande propósito participar na primeira divisão. Então a questão do convite veio apenas, não direi coroar, não é? Mas veio apenas servir como um elemento extraordinário, porque o normal era o Ilhéu estar na primeira divisão, até porque do ponto de vista desportivo nós tínhamos sido qualificados para poder participar na primeira divisão. Aconteceram algumas situações que é do conhecimento geral, que não adianta estar aqui, ou seja, trazer aqui novamente à tona, mas ainda assim vou dizer que nós estávamos preparados para poder participar na primeira divisão. Bom, nós tivemos uma participação que pode ser considerada exitosa, não é? Porque é sabido também que foi a estreia absoluta do Ilhéu, foi a primeira vez que o Ilhéu participa na primeira divisão, e também se tivemos que olhar pelas circunstâncias que rodearam o momento do Ilhéu, quer a antivisão e o decurso do próprio campeonato, foram todos eles excepcionais. Nós formamos a equipa ou o plantel, melhor assim, em menos de 10 dias. Nós precisamos apenas de 7 dias para poder contratar atletas e contratar o treinador. Parece algo anedótico, mas foi exatamente isto que ocorreu quando nós fomos convocados ou convidados a substituir o Benfica do Lubango. Nós já tínhamos praticamente a máquina desmontada, já tínhamos nos desvinculado de grande parte dos atletas que fizeram parte do plantel da segunda divisão. No entanto, foi algo extraordinário, mas ainda assim foi possível formar um grupo que pudesse dar conta das evidências, e nós olhamos para este momento como um momento de grande brilho, um momento de grande conquista, não só para nós, o Ilhéu, mas para a província de Benguela, porque foi bem e muito bem mesmo representada, e até posso dizer a nível nacional, porque acabamos por não defraudar as expectativas, porque a nação futebolística estava cética quanto à participação do Ilhéu no Girabola, porque vozes se levantaram da possibilidade da desistência da nossa equipa no meio do campeonato, mas felizmente não foi isso que ocorreu, e este é um momento que nos orgulha, porque conseguimos honrar a província de Benguela, conseguimos manter a chama do futebol nacional. Bem, a prestação do MIG foi nada mais do que o culminar da prestação positiva que a nossa equipa teve no campeonato findo, não é?
se repararem, grande parte dos nossos atletas, sobretudo aqueles que constituíram o esqueleto básico, não é, da nossa equipa, todos tiveram uma prestação acima da média. E o MIG, como é óbvio, dentro de um plantel ou no meio de um plantel, no meio de um grupo, há sempre alguém que acaba por se destacar. E a esta altura, o MIG é a figura proeminente, ou seja, foi a figura proeminente do nosso plantel. E isto nos orgulha, e isto faz com que nós, dirigentes do Ilhete, possamos trabalhar ao dobro, ao triplo, para que a prestação da equipa na próxima competição possa estar ao nível da equipa anterior, ou seja, do campeonato anterior, ou então superar a prestação da mesma. E isto também, do ponto de vista individual, vamos fazer algum esforço para que possamos criar as condições de modo que os nossos atletas possam, neste caso, desenvolver as suas habilidades, as suas qualidades, quer técnicas ou tática, de modo que possam também destacar-se durante o campeonato e no final termos alguém no nosso grupo a ser distinguido com uma nota, não é? E isto para nós faz um brilho no meio do nosso coletivo, porque são esses elementos que acabam por evidenciar, que acabam por elevar cada vez mais o nome do Ilhete Sport Clube de Benguela. E desta forma, nós, o Ilhete, sobretudo a direção, vamos procurar fazer o que nós desenvolvemos na época passada, vamos continuar a desenvolver todas as saídas que estarão à nossa volta para que o Ilhete Sport Clube de Benguela continue a desenvolver, continue a respirar este perfume que é da prestação positiva. Bem, as condições financeiras, penso eu que é um problema genérico, é um problema extensivo a todos os clubes do país. Eu refiro-me ao desporto no seu todo, não apenas o futebol, mas ainda assim eu penso que com a questão da pandemia nós vamos ter que encontrar outras saídas, encontrar outros mecanismos no sentido de podermos conviver com esta realidade. Eu tenho dito que a Covid é uma realidade dentro do nosso país. Nós vamos ter que saber conviver com ela, e ela vai afetando todas as esferas do país, todos os segmentos, todos os setores do país, e o futebol não será a exceção. E os estragos que a Covid tem vindo a fazer são notórios, e tanto é que todas as entidades, as instituições estão preocupadas no sentido de procurarmos saídas possíveis para que possamos encontrar em conjunto elementos facilitadores e catapultadores aos clubes, porque é sabido que nós também não temos a mesma realidade financeira. Há clubes que têm uma saúde financeira, os estragos que a Covid está a fazer não vai abalar assim tanto a sua estrutura financeira, mas temos clubes que a esta altura já não conseguem até rastejar, não é? Então o esforço não vai ser apenas dos clubes. Acredito que o governo será chamado também para podermos encontrar uma saída airosa, de modo que esta situação que é provocada ou causada pela pandemia da Covid, ou a pandemia da Covid, neste caso, melhor, não possa refletir-se profundamente ao ponto de desestruturar ou vir mesmo acabar com o desporto, em particular o futebol. A esta altura, reatando o futebol ou toda a atividade desportiva, vai ser com base na observância de todas as medidas de biossegurança que as autoridades acabaram por estabelecer, né? Refiro-me às autoridades nacionais e a OMS. A esta altura, a semelhança daquilo que ocorre nos campeonatos lá fora, sobretudo na Europa, os campeonatos estão a decorrer com os campos vazios, ou seja, com as portas fechadas, porque é uma primeira medida encontrada
para podermos continuar ou para poderem continuar com a prática desportiva. Eu acredito que em Angola todas as saídas serão possíveis. Se o reatar ou o começo do novo campeonato, o Girabola Zap 2020-2021, for necessário jogar sem público, não haverá qualquer problema, porque a esta altura o mais importante é salvaguardar a integridade física das pessoas. Estamos a falar do bem maior, bem-vida, não existe um bem superior à vida. No entanto, eu penso que não será problema algum jogarmos sem público e durante esse tempo vamos procurar ensaiar outras medidas para que o público possa voltar aos estádios dentro do espaço que for conveniente. Bem, o Ilhéus Sport Clube, ao nível do futebol, para além da equipa de sénior, movimenta também 12 escalões, não é, de formação, refiro-me concretamente os iniciados e os juvenis. Isto porque nós entendemos que uma equipa de futebol que estiver a disputar o campeonato da primeira divisão deve ter como base de suporte a sua formação. E foi assim, tão logo que nós criamos o Ilhete, criamos também as condições no sentido de desenvolver a nossa formação. A esta altura, tal como já disse, estamos apenas com os juvenis e os júniores. Estamos agora a concluir o nosso programa voltado para o desenvolvimento do futebol. Vai trazer elementos inovadores, processo este que será comandado pelo professor Jorge Pinto Leite, vai trazer alguma inovação, e também um alargamento naquilo que tem sido o normal até então. E isto vai fazer com que o nosso futebol, a nível do Ilhete, possa ter um desenvolvimento dentro dos próximos tempos que nós esperamos, porque nós acreditamos que a nossa equipa principal deverá ser suportada pela nossa formação. Eu não estou a querer dizer que o plantel nos próximos anos do Ilhete no Girabola vai ser composto única e simplesmente com jogadores vindo da formação. Não é isto. Estamos a dizer que a nossa formação deverá ser a garantia da nossa equipa, ou seja, a nossa equipa na primeira divisão deverá ter a garantia dos jogadores vindo da formação, porque nós também olhamos de uma outra perspectiva, que é da rentabilização dos nossos ativos, não é? Porque nós entendemos que é possível ir buscar dinheiro, ou seja, é possível alargarmos a nossa fonte de rendimento com as transações dos nossos ativos. Então, para que isso seja possível, é necessário que se aposte seriamente na formação, e apostando seriamente na formação, poupa-se recursos com a contratação de atleta e vai-se à busca de dinheiro com a venda, neste caso com as transações destes atletas. No entanto, é importante olharmos com olhos de ver para a formação, e é isto que nós temos vindo a fazer, e a esta altura devemos aqui garantir que ao nível do Ilhete não há problema nenhum, temos a formação a funcionar, temos a formação do Ilhete nesses 12 escalões, que será redimensionada, será melhorada quer do ponto de vista administrativo, do ponto de vista das infraestruturas e até também na estrutura técnica que esta altura está a dirigir a formação do Ilhete. Tal como eu disse, será dirigida ou chefiada, passa a expressão, pelo professor Jorge Pinto Leite. Bem, se existem equipas ou clubes que participam no Girabola sem terem cumprido os requisitos que são exigidos, bom, eu não, desconheço e penso também não ser possível, porque para poder-se participar na primeira divisão ou no Girabola é necessário que se cumpram os preceitos que vêm previstos no regulamento de licenciamento. O regulamento de licenciamento é um instrumento que estabelece as balizas, não é, para que uma equipa de futebol possa participar na primeira divisão. Primeiro é olharmos pelo clube no seu todo, se está legalizado, se a documentação exigida para o efeito, estamos a falar do ponto de vista formal, existem, estamos a falar dos estatutos e de outros instrumentos que
são requisitados pela FAF, de modo que a equipa possa ser licenciada, por outras palavras, aceite a participar na primeira divisão. Estamos a falar da questão da apresentação do relatório e conta, do exercício financeiro econômico da época anterior. Quer dizer, é uma série de requisitos que os clubes devem cumprir para poderem participar na primeira divisão. Acredito, se houve uma falha, é uma ou outra questão que acredito que acaba por não beliscar a participação desta equipa na primeira divisão. Assim, de uma maneira geral, eu penso que as equipas, os clubes, têm vindo a cumprir com os requisitos que são exigidos. Este é o nosso ponto de vista, porque eu acredito aquilo que o Williette fez para ser admitido a participar no clube, acredito foi exatamente aquilo que os clubes que já são calejados, andam nisto já há alguns anos, também acabaram por o fazer. Não acredito seriamente que exista alguma equipa que participou na primeira divisão sem antes ter cumprido com os requisitos. Se for os requisitos voltados para o licenciamento das equipas, acredito que todas as equipas têm cumprido com esses pressupostos. Agora, existem outros elementos que acredito que não comprometem a participação da equipa na primeira divisão. São requisitos que eu possa considerar avulso, né? Mas aqueles que vêm previsto, quer no regulamento de licenciamento, quer no regulamento das provas oficiais, quer no regulamento do campeonato da primeira divisão, quer no regulamento do Gira Bola Zap e no regulamento geral da própria Federação Angolana de Futebol, acredito que esses requisitos os clubes têm cumprido na íntegra. Muito obrigado. Estamos aqui ao vosso dispor, sempre que necessitarem de uma informação, nós, o Williette Sport Clube de Benguela, estaremos sempre ao vosso dispor, porque estamos ao serviço do futebol e do desporto nacional. Muito obrigado.